Oiê, bom dia! Bonjour para vocês! Mais uma aula do nosso Macarrão Talk, começando nessa terça-feira. Se você chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, tá aqui agora comigo, saiba que essas aulas aqui do Macarrão Talk são aulas gratuitas que acontecem aqui no meu canal do YouTube, todas as terças-feiras, às 10 da manhã. E toda semana a gente fala sobre confeitaria, a gente fala sobre receita, a gente fala sobre macarrão, a gente fala sobre empreender na confeitaria, onde o objetivo é a gente esquecer todas essas coisas que contam pra gente que não tem explicação. Esses mitos, essas crenças que não tem um porquê, que não tem uma explicação. Eu sempre falo assim pra vocês, se não tem explicação, é porque o problema não existe. Ou então é um falso problema. Um problema real, ele sempre deve ter uma explicação. E na confeitaria, gente, isso é muito verdade, porque confeitaria é ciência. É um conjunto de processo físico-químico. Você não precisa ser uma engenheira, como eu sou também, né? Além de confeiteira. Você não precisa ser engenheira, você não precisa ser formada na melhor escola de confeitaria do mundo para você colocar o teu cérebro pensante que Deus te deu, que Deus nos deu para pensar. E eu tô aqui para te ajudar a pensar, colocar essa matéria cinzenta para aquecer, né? Vamos colocar esse cérebro aí para pensar. Para vocês que sempre me acompanham aqui nas terças-feiras, não esquece. Você tá esquecendo, né? Não, peraí. Vou vir aqui perto da câmera. Você esqueceu, não esqueceu? Esqueceu, né? Esqueceu de deixar o like, que eu sei. Ai. Já deixa o like aqui embaixo. Como esses vídeos aqui, essas aulas são gratuitas, é super importante para mim que vocês, através do like, me ajudem a distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas. Eu tenho essa profunda convicção de que a minha missão é realmente transmitir conhecimento sólido. Quantas pessoas me enviam mensagem todos os dias lá no Instagram, aqui mesmo no YouTube, falando: Pri, você mudou a minha maneira de ver a confeitaria. Pri, hoje eu consigo entender os porquês, eu consigo entender os meus erros. Pri, hoje eu tenho mais confiança em mim para vender. E isso graças a todos os conteúdos gratuitos que eu posto aqui para vocês. Então deixa o like aqui embaixo e ajuda o YouTube a ajudar a gente. Bora lá? Bora lá, que essa aula de número 78, já estamos há 78 semanas aqui, toda semana, sem pular nenhuma, 78 semanas. E o nosso tema da aula de hoje, vocês vão amar. Vocês vão amar demais, que eu sei que vocês gostam de ver as coisas, né? Vocês gostam de ver eu colocando a mão na massa. Então, hoje, eu sei que vocês vão amar mais que tudo. Então, antes de eu falar pra vocês qual que é o tema da aula de hoje, quem viu o tema da aula de hoje aqui embaixo? Já tá marcado aqui no vídeo, né? O tema da aula de hoje é quais são os equipamentos que não funcionam para fazer macarrão. Se você está começando nesse mundo dos macarrões agora, se você assistir essa aula até o final, você vai economizar dinheiro. Ou melhor, você não vai gastar o seu suado dinheirinho. Então fica aqui comigo até o final. Eu vou estar mostrando para vocês os equipamentos que não funcionam. Equipamentos que eu mesma comprei. Exatamente, né? Faço macarrons desde 2014. 2014. Nossa, já faz tempo, hein? 2014, nós estamos aqui em 2023. Para quem tá me acompanhando ao vivo, talvez você vai estar assistindo esse vídeo aqui em 2030, né? Espero que eu esteja ainda fazendo macarrons. Com certeza estarei. Então, desde 2014, faz 9 anos que eu faço macarrons. E assim como vocês, eu comecei, é lógico, né? Perguntando pro Google. Google, qual que é o melhor tapete para fazer macarrão, Google? Ô Google, qual que é a melhor
receita para fazer macarrão. Então eu também comecei com vocês, eu entendo perfeitamente os medos que vocês sentem, né, para começar a fazer macarrão, porque colocam um medo danado na gente, né? Mas para quem acompanha aqui o canal, eu tenho certeza que vocês não têm mais medo de fazer macarrão. Macarrão também é ciência, macarrão tem os seus porquês. Macarrão é explicável, tá? Então pode estar chovendo lá fora, pode estar nevando, pode estar sol, como tá aqui hoje, tá um dia lindo aqui na França. E isso não é problema aí pro teu macarrão, tá? Teu forno não é um problema pro macarrão, nada disso, tá? Então fica aqui comigo até o final da aula que eu tenho certeza absoluta que se você assistir até o final, primeiro você não vai perder dinheiro comprando equipamentos que não funcionam. Segundo, quando você começar a comprar os teus equipamentos, né, aqueles equipamentos básicos para fazer macarrão, você vai direto no equipamento certo, tá? E terceiro, você vai ver que os equipamentos que eu uso para fazer macarrão são super simples, dá para adaptar. Então fica aqui comigo até o final da aula. Se você curtiu o tema da aula de hoje, não esquece de apertar aqui no joinha. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque daí da próxima vez que eu tiver um vídeo legal, próxima vez que tiver uma aula aqui do nosso Macarrão Talk, o YouTube ele vai bater na tua porta, ó. Tem vídeo novo lá no canal da Pri, vai ver. Aí você não vai perder nada, tá bom? Então se inscreve aqui embaixo. Bora lá, pra gente não perder tempo nessa aula, que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Eu tenho aqui 7 equipamentos que eu vou mostrar para vocês que não funcionam para fazer macarrons, tá? Eu vou começar com o primeiro deles. Primeiro equipamento que não funciona de jeito nenhum para fazer macarrão, que é o papel manteiga. Pri, não acredito. É por isso que meus macarrons estão dando errado? Provavelmente. Se você tá fazendo macarrão com papel manteiga, tá errado. Tá errado. Papel manteiga não funciona para fazer macarrão. Eu também já cometi esse erro, tá? Já usei papel manteiga. O problema com o papel manteiga é que os macarrões eles nem sobem. Além de grudar tudo, o macarrão ele nem sobe, tá? Então ele fica assim tipo grudadinho no papel. Ele vai criar aquela crostinha. Às vezes ele vai até estourar, mas geralmente nem pezinho não vai subir. Então esquece o papel manteiga. Sabe o que parece com papel manteiga, mas não é? É o que a gente chama de papel encerado, tá? Dá uma procurada aí na internet, papel encerado. Na embalagem tá escrito assim, não é papel manteiga. Então, qual é a diferença? Fisicamente, visualmente, é muito parecido com o papel manteiga, tá? Qual que é a diferença? É que ele tem uma espécie de cera. Ele tem um lado lisinho e é esse lado liso que a gente utiliza para pingar os macarrons e que permite com que os macarrons saiam com facilidade do tapete, tá? Custa baratinho, super funciona para fazer os macarrons, o papel encerado. Então, manda ver, pode comprar o papel encerado, mas não compre papel manteiga, tá? Falando em papel manteiga, quem que tá aqui na aula comigo e já fez macarrão com papel manteiga? Tem gente que já até me disse, ai Pri, mas eu fiz e já deu certo. Não acredito muito não. Ou era papel encerado, ou era um papel diferente, mas papel manteiga não... 95% dos casos não vai dar certo não, tá? Então esquece isso. Olha só quanta gente aqui já fez com papel manteiga e não deu certo. A gente chora de desespero, a gente dá risada de desespero, né? Dá vontade de chorar. Pois é, quem dera, na época que eu fazia macarrão, não tivesse os vídeos da Pri aqui pra me ajudar e gratuitos. Então, aí ó, de novo, tô merecendo like aqui nesse canal, não tô? Direto da França, trazendo conteúdo sólido pra vocês da confeitaria francesa e de graça. Quem faz isso pra vocês? Eu. E eu faço isso porque eu amo vocês
E é graças a vocês que estão aqui comigo toda semana que eu faço isso, tá? Tenho um carinho muito grande por vocês. Vamos lá para o segundo item que tá aqui na minha lista para eu não esquecer. Esse aqui eu sei que você tem. Eu sei. Eu sei que você viu na internet. Até saiu aquele sotaque do sul, né? Com o R bem enrolado na internet. Eu sei que você comprou esse tipo de tapete aqui. Eu sei. Ou esse daqui, ó. Ou esse daqui com as marcações. Estão vendo as marcações, as bolinhas? Não tá dando pra ver muito bem porque tem luz. Aqui, acho que dá pra ver melhor. Estão vendo as bolinhas? Gente, quando eu comprei esse tapete aqui, lá em 2014, meu primeiro tapete para fazer macarrão, tá aqui ainda, né, no meu museu. Eu fiquei tão feliz quando chegou. Falei, mas agora eu vou pingar o macarrão bem redondinho, porque tem a marcação. Mal sabia, né? Mal sabia. E eu sei que você também comprou esse aqui, ó. Eu sei que você comprou esse daqui. Não comprou? Comprou, não comprou? Pode confessar. Você comprou, né? Comprou porque eu também comprei na época. Também pensei comigo. Não, mas esse daqui é bom. Esse daqui é bom por quê? Porque dá pra fazer, ó, macarrão maior, macarrão menor, tem as marcações, né? Fibra de vidro, olha, revestido com silicone, maravilha. Pois é, esse aqui, ó, é uma grande, posso falar? Português, claro, é uma grande porcaria para fazer os macarrões. Pronto, falei. Por que que não é bom para fazer macarrão? Então, lembra lá, aqui no canal, comigo, sempre você vai ter uma explicação dos porquês, tá? Eu não vou simplesmente falar para você, não funciona e vou embora. Não, eu vou explicar para você por que que não funciona. Então, por que que esses tapetes não funcionam? Vou até corrigir aqui a minha frase. Eu tenho alunos que tem esse tapetinho aqui e alguns até conseguem, tá? Esse tapetinho aqui, enquanto eu vos falo, eu tenho cerca de 1000 alunos e uma aluna consegue fazer nesse tipo de tapete aqui. Uma. A Nália Favre. Então, gente, por que esse tipo de tapete aqui não é o ideal para fazer macarrão? Quando a gente fala de superfície para assar algo na confeitaria, ou seja, os tapetes, as mantas, a gente está falando de materiais diferentes, tá? Então, a gente pode ter, assim como as formas, né, as assadeiras, a gente pode ter assadeira de alumínio, a gente pode ter assadeira de silicone, a gente pode ter assadeira de inox, a gente pode ter tapetes teflonados, a gente pode ter esse tapetinho aqui, por exemplo, é um tapete de fibra de vidro revestido com silicone. Esse tapete aqui é 100% silicone, então eu consigo, ó, apertar ele, amassar. Esse daqui já fica um pouquinho mais difícil, porque tem fibra de vidro aqui dentro. Tá? Parece uma telinha, isso é fibra de vidro. Acontece, pessoal, que na física a gente tem algo que se chama a ciência dos materiais, tá? Onde a gente tem um marcador, como que eu posso chamar isso de uma maneira simples? Um marcador de... gente, me fugiu a palavra, me perdoem. De condução de calor, tá? Cada material tem esse marcador de condução de calor, tá? Ou seja, se você coloca no sol, se você coloca no fogo, por exemplo, a madeira, o vidro, o silicone, o alumínio, ou seja, qualquer tipo de material, você vai ter um condutor de calor diferente, né? Uma taxa de condução de calor diferente. Então, o calor ele vai atravessar esse material de uma maneira diferente de um material para outro, tá?
Então, nesse material aqui, ó, o silicone, o que acontece? A condução de calor nesse tipo de material aqui, para quem trabalha com confeitaria já deve ter notado, se você pegar uma assadeira de alumínio para fazer um bolo e uma assadeira de silicone, teve uma época que estava super na moda, né? Aquela assadeira que você dobra assim para guardar. Para quem já usou assadeira de silicone para assar bolo, é horrível, horrível. Por quê? Porque o bolo fica todo grudado, porque demora uma vida para assar. E isso vai acontecer com os macarrons também. E por que isso acontece? Porque simplesmente quando você leva esse material aqui lá para dentro do forno, ele vai superaquecer, tá? Isso significa que esse tipo de tapete aqui, ele vai absorver a temperatura do forno, vai absorver o calor do forno, vai guardar esse calor e por esse motivo você não consegue tirar a tua assadeira de silicone e pegar nas mãos. Você não consegue tirar esse tapete aqui lá do forno, ele fica muito quente. Por quê? Porque ele absorveu o calor do seu forno. Acontece que ele absorve demais o calor, ele retém esse calor e ele não distribui esse calor para o doce, ou seja, para o bolo, para o macarrão, o que for que seja, né? Se for uma assadeira ou se for um tapete. No caso do tapete, né? O tapete ele vai superaquecer, ele não vai distribuir esse calor para os macarrons e o macarrão ele vai ter uma tendência a começar a crescer todo torto. Por quê? Porque a condução de calor não é homogênea nesse tapete, né? Então ele vai começar a crescer todo torto, ou ele vai estourar, ou ele vai demorar uma vida para assar. Então, se você usa, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do papel encerado, se você coloca uma assadeira com papel encerado, uma assadeira com esse tapete de silicone aqui, qual que vai assar primeiro? Sem sombra de dúvida, o papel encerado, tá? Papel encerado é um material, né? É o papel. O papel, ele não vai esquentar no forno. Você pode colocar o papel, coloca uma folha sulfite lá dentro do forno, não coloca muito quente não, senão vai queimar. E você vai pegar essa folha na mão e ela não vai esquentar. Já com o tapete ele vai esquentar. Então isso prova para vocês que cada material conduz o calor de maneira diferente e nem todo tapete é igual, tá certo? Esse tapete aqui de fibra de vidro revestido com silicone é a mesma coisa. A única diferença é a camada de silicone. Então, nesse tapetinho aqui, ou naqueles tapetes do estilo Silpar, caríssimos, caríssimos. Eu vejo professores pedindo para vocês comprarem Silpar, gente. Pelo amor de Deus, custa caríssimo. É muito bom para alguns itens da confeitaria. Para macarrão, não é o ideal e não compensa vocês pagarem uma fortuna num tapete como o Silpar, tá? Porque não vai dar o melhor resultado para vocês. Então, o mesmo esquema acontece nesse tapete aqui. Tem silicone aqui. Então, se tem silicone, isso significa também que não vai distribuir esse calor de maneira homogênea para os macarrons. Vocês sabiam disso? E além de vocês saberem disso, quem aqui comprou esses tapetes ruins aqui? Eu tenho não sei quantos desses daqui, gente. Ó, só aqui. Olha quanto tapete eu tenho aqui. Eu tenho mais de 30, 40 tapetes que eu não uso. Ó, tenho mais aqui. Ó, tenho mais aqui. Mas não são tapetes perdidos, porque eu acabo utilizando para fazer outras coisas na confeitaria, né? Para colocar o meu pralinê aqui em cima, enfim, para assar outras coisas, tá? Olha aqui, ó. Olha, que eu não tô mentindo pra vocês. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo de errado eu comprei, tá? Então eu não quero que vocês façam, que vocês cometam o mesmo erro que eu cometi na época, né? Quando eu não sabia nada sobre macarrão. Desculpa, gente, tenho que pegar meu telefone aqui que eu tava esperando uma mensagem. Vocês me permitem responder uma mensagem rapidinha que eu tava esperando?
Olha a velha aqui colocando óculos. Vocês são de casa, né, gente? Então, me desculpem. Voilá! Mensagem respondida. Estava esperando essa mensagem já fazia um tempinho, por isso que eu não desliguei o telefone. Vamos lá para o nosso terceiro item. Olha só quantos comentários de pessoas que compraram esses tapetes. Ai, gente, que nervoso. Mas graças aos vídeos do YouTube aqui, várias pessoas vão ter a oportunidade de não gastar dinheiro com essas besteiras. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Quem tem forno analógico, né? Elétrico analógico ou convencional, não vai funcionar se você não trabalhar com isso daqui, ó. Quem sabe o que é isso daqui? Vou mostrar de pertinho pra vocês. Isso aqui não é relógio, não. Isso daqui é um termômetro. Isso daqui é um termômetro de forno. Então, se você tem forno convencional a gás, se você tem forninho de bancada, se você tem forno com convecção analógico, forno com convecção analógico até dá para você fazer sem, tá? Porque ele não tem muita variabilidade, mas se você tem forninho de bancada, forno convencional a gás, tem que ter termômetro de forno. Às vezes, vem uns perdidos lá no Instagram. Ah, Priscila, eu fiz a receita do macarrão, fiz no forno a gás, não deu certo. Aí eu pergunto, você usou termômetro de forno? Não. Gente, impossível. Você vai comprar um termômetro de forno, você vai testar a temperatura do seu forno, você vai ver que ele é completamente maluco e que a temperatura que você coloca no botão é totalmente diferente da temperatura que está lá dentro. Então, quem que vai falar a verdade para vocês? Não é o botão. A verdade vai estar aqui, ó. Não tem como fazer macarrão sem controlar a temperatura do forno, tá, gente? Não tem. O macarrão precisa de uma temperatura mínima para os pezinhos crescerem, para eles assarem e para eles não estourarem. Então, o termômetro de forno é indispensável para vocês controlarem essas variáveis, tá? Não vou falar aqui hoje sobre temperatura para assar os macarrons. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso. Lá no Instagram também, toda semana, tem live lá onde eu falo sobre isso. Estou sempre respondendo essa mesma pergunta, então o objetivo não vai ser a gente entrar aqui em como assar os macarrons, tá? Pra gente não perder o foco. Vamos lá pro quarto item. Termômetro. Termômetro baratinho. Termômetro baratinho. Isso aí não funciona, mas de jeito nenhum. Termômetro baratinho. Pri, mas por que eu preciso de termômetro? Porque você vai começar a fazer macarrons com a técnica do merengue italiano, que é o que eu ensino. Pri, mas eu quero fazer com merengue suíço. Na teoria, merengue suíço também precisa de termômetro. Aqui no canal tem uma montanha de vídeos, lá no Instagram também, onde eu explico por que merengue italiano é o melhor para vocês fazerem macarrons. Por que merengue italiano é o mais estável para fazer macarrão. Então, acredita em mim, confia em mim, não é porque eu ensino a técnica do merengue italiano, que eu quero vender curso com merengue italiano, que eu tô falando do merengue italiano. Não, eu trabalho com a técnica do merengue italiano, porque é uma técnica adaptada para fazer macarrão, é uma técnica que vai dar muito menos trabalho para vocês, vai diminuir em 90% as chances de erros e principalmente vai trazer estabilidade para sua massa de macarrão. Tudo isso eu explico em detalhes em vários vídeos aqui no canal, tá? Então, para fazer merengue italiano, tem que ter termômetro, tá? Termômetro é um item básico da confeitaria. Se vocês estão entrando na confeitaria agora, vão trabalhar com chocolate, vão trabalhar com outros doces da confeitaria, precisa ter esse item básico. E eu não tô falando que o termômetro não funciona, não.
eu tô falando que termômetro baratinho não funciona. O que seria um termômetro baratinho? Aquele termômetro de 25, 30 reais, que vocês vão encontrar nas lojas de confeitaria aí perto da cidade de vocês. Vocês vão só encontrar termômetro sem vergonha, na maioria das vezes. Aquele termômetro que custa 25 pila, 30 pila. E geralmente, é aquele termômetro de espeto, pretinho, com um botãozinho vermelho. Corre lá na tua cozinha e me fala se teu termômetro é desse. Se for desse, joga fora. Na verdade, eu até falo para os alunos, alguns alunos vêm para o curso e falam, Pri, eu só tenho aquele termômetro vermelhinho, preto, com botãozinho vermelho, é o que tem na minha cidade. Enfim, gente, um termômetro bom mesmo, vai custar cerca de 70, 80 reais, tá? E aí a gente pode ter vários níveis, né, de termômetro. Mas aqueles de Made in China não é legal, tá? Alguns alunos falam, Pri, mas eu fiz o teste que você recomendou. Qual que é o teste que eu recomendo para os alunos para verificar se o termômetro está funcionando? Coloca o termômetro na água fervente, tá? A pontinha do termômetro. Deixa ferver lá 1, 2 minutinhos a água. E se a temperatura mostrar entre 97 e 100, isso significa que o termômetro é confiável. E é até estranho falar que é confiável, porque muitas vezes, mesmo esse termômetro pretinho do botãozinho vermelho, ele vai ser confiável no teste da água, porém, quando ele ultrapassa os 100 graus, ele fica louco, ele fica maluco. E eu juro para vocês, inúmeras vezes eu já dei mentorias ao vivo para alunos, mentorias individuais, onde os alunos tinham esse tipo de termômetro e o termômetro ele parou de funcionar depois que passou dos 100 graus, ou ele simplesmente derreteu o visor, parou, ficou preto, enfim, tá? Então tome cuidado com esse tipo de termômetro. Vamos lá para o próximo item, panela. Por que vocês vão precisar de panela, gente? Merengue italiano precisa de panela. Para que precisa de panela? Para fazer uma calda de açúcar com água. E se você utilizar uma panela muito grande, não vai funcionar. A tua calda de açúcar vai cristalizar, vai ficar cheio de cristal, vai ficar cheio de pedaços grandes de açúcar. Por quê? Porque quanto maior a superfície de contato, mais fácil a água de evaporar. Portanto, mais fácil de ficar cristais por causa que a umidade vai embora, né? É como você colocar uma colher, não vamos falar uma colher, um copo de água num panelão desse tamanho e um copo de água numa panelinha desse tamanho. Aonde que a água vai evaporar primeiro? No panelão ou na panelinha? No panelão, né? Por quê? Porque na panelinha nós vamos ter a água toda concentrada. Então, o que nós queremos? Nós queremos que a nossa calda fique ali na panelinha toda concentrada para o açúcar ir derretendo tranquilamente e para não arriscar a calda cristalizar. E é por esse motivo que muita gente tem medo do merengue italiano. São detalhes que ninguém fala para vocês, mas eu falo, tá? Então, não usem panelas grandes e evitem as panelas de fundo simples, tá? O ideal é ter um fundo triplo, um fundo duplo, para não queimar a calda de açúcar de vocês e para essa água não evaporar rápido demais, ok? Vamos lá para a próxima. O que mais não funciona para você fazer macarrão? O que não funciona é isso daqui. O que não funciona é isso daqui. Tá vendo isso daqui? Isso daqui são medidas que não funcionam. Sabe o bolo da avó? Coloca um ovo, uma xícara de açúcar e uma colher de sal. Não funciona. Não só com os macarrons, mas também na confeitaria. Confeitaria é ciência, confeitaria é precisão. Então, quando a gente está falando de química, de processos químicos, a gente precisa ter precisão na pesagem dos ingredientes. Então, fuja daquelas receitas aqui da internet ou daqueles professores
que vão falar para você utilizar 3 claras, uma xícara de açúcar, uma pitada de sal. Esquece isso, não funciona, tem que ter uma balança de precisão, tá? Uma balança de precisão é baratinha, é um item básico da confeitaria, assim como o termômetro, ok? Vamos lá pro próximo. O que não funciona também para fazer macarrão? Isso daqui, ó. Estão vendo? Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui eu tenho um bico perlê e aqui eu tenho outro. Ó, acho que aqui dá pra ver melhor. Esse bico aqui, ó, ele é enorme. Ele tem... ele tem quanto? Quanto que tá marcando aqui? Ele vem 15 milímetros de diâmetro. E esse daqui tem 8, tá? Então, para você que tá com dificuldade de pingar os seus macarrons, dá uma olhada no seu bico perlê. Se o seu bico perlê não é muito grande. Outro dia eu dei uma mentoria pra aluna, ela falou: Pri, não tô conseguindo pingar de jeito nenhum, os macarrons estão ficando todo grande, não consigo fazer aquela voltinha que você faz, estão ficando com a pontinha, estão ficando marcado, tá tudo feio. Eu falei: que tamanho de bico você tá usando? Ela tava usando um bicão desse tamanho. Eu falei: não. Gente, eu sei que aí no Brasil os bicos, eles têm os nomes estranhos, né? 1A, 2A, 3A, não sei o quê. Eu não ensino os meus alunos a trabalhar dessa maneira com modelo de bico 1A, 2A, 3A, tá? O que eu falo para os meus alunos é milímetro. Quanto de milímetro tem o diâmetro do seu bico perlê? É isso que conta. Então você vai na loja de confeitaria, você vai levar a sua régua e você vai medir o bico perlê. Porque nem as pessoas que trabalham na própria loja de confeitaria não conseguem ajudar vocês, tá? Então leva a régua e mede. O que eu recomendo? Bico de 8 milímetros. Vai dar um super controle na hora de você pingar a massa e vai ficar muito mais fácil, tá? Depois vocês vão testar a receita novamente, vocês vão me contar aqui nos comentários, vocês vão me agradecer por essa dica aqui. Nós fechamos todos os itens. Fechamos todos. Eu fui eficiente na aula aqui, gente. Até perdi o fôlego. Pensei comigo aqui, nossa, será que eu tô falando rápido demais? É emoção, né, gente? A paixão, quando a gente é apaixonada pelo que a gente fala, a gente fica naquela euforia. Então, a gente encerrou aqui os itens dos equipamentos que não funcionam. Então, acho que foi uma aula bem útil para quem está iniciando nesse mundo dos macarrons, que está com dificuldade em saber o que eu compro, o que eu não compro. Então, para quem assistiu essa aula aqui, com certeza vai evitar gastar dinheiro à toa, né? O nosso dinheiro que é tão suado. Então, você vai diretamente no equipamento certo. Uma coisa que eu não mencionei para vocês, mas eu vou mencionar agora, que são os tapetinhos de Teflon, tá? Tapete de Teflon, tome muito cuidado para não trocar gato por lebre, tá? Aquelas mantas que vocês encontram na internet, onde está escrito manta para churrasco, não compre aquilo para fazer macarrão, porque aquilo também não funciona, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com os tapetes de silicone, também não vai funcionar. E muitas vezes eu até falo para os alunos, às vezes a técnica que você está usando, que você está fazendo, está funcionando perfeitamente, porém é um equipamento, um detalhe que está estragando tudo, tá? Então, essa aula aqui é uma aula de milhões. Essa aula merece ser distribuída para o Brasil inteiro que ama confeitaria. Então, para vocês me ajudarem, que essa aula aqui se torne a aula de milhões aqui do Macarrão Talk, me ajuda a distribuir essa aula. Clicando aqui embaixo, mais uma vez no like, se inscrevendo aqui no canal, enviando esse vídeo aqui para uma pessoa que tem vontade de aprender a fazer macarrão. Eu tenho certeza que essa aula vai ser um dos grandes sucessos aqui do nosso Macarrão Talk. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre os equipamentos corretos, o que eu recomendo, algumas marcas que eu recomendo, tudo isso eu falo para vocês lá nos meus cursos, tá? Lá no Macarrões para Todos tem
todos os equipamentos que eu recomendo, tem os cupons de desconto também com os parceiros com os quais a gente trabalha, para comprar tapete, para comprar farinha. Vou deixar o link aqui do curso do MPT para quem está procurando fazer macarrons com a técnica do merengue italiano. Para as novas passarinhas que já entraram e para quem vai entrar, tô esperando vocês do outro lado, lá no ninho de passarinhas, viu? Para vocês se libertarem voando através do conhecimento, né? Como eu falo para vocês, os meus cursos de macarrons, meus cursos de confeitaria não são cursos de receitas, tá? Vocês vão, claro, óbvio, encontrar a base de receita, né? A base da receita do macarrão, mas não é isso que vai fazer com que você passe a fazer macarrão. É você ter o entendimento da técnica, é você aprender a pilotar os teus equipamentos, independente do que você tem aí na sua casa, forno a gás, forno de bancada, batedeira de mão, pouco me importa. O importante é que você aprenda a pilotar o que você tem. E esse direcionamento sou eu que dou, tá? Através da técnica dos 3 T's. E quem quer saber um pouquinho mais dessa técnica, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá bem? Então vejo vocês, pessoal, na semana que vem. A aula de hoje foi maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Então a gente se vê na terça-feira que vem às 10 da manhã. E nos vemos amanhã. Se você tem alguma dúvida sobre o macarrão, vem para o Insta amanhã às 10 da manhã e traga a tua pergunta ao vivo para a gente bater um papo, tá bom? Bisu, bisu para vocês. Fiquem com Deus.